Nós lemos no Evangelho de Lucas uma passagem interessante, mas eu quero ler outra agora com você, que está em Mateus. Os escritos de Mateus, publicano, cobrador de imposto, mas um homem muito perito no ofício de escrever. Então, Mateus, você tem uma ideia, quando ele vai falar da genealogia de Jesus, ele conta até as gerações. Ele era tão perito nas escrituras que ele conta as gerações. De Adão a Abraão, de Abraão a Davi, de Davi a José, 14 gerações. Ele sai contando minuciosamente as gerações de Jesus Cristo. Então, Mateus escreve de uma maneira diferente os relatos, e ele escreve para o povo judeu. Então, o Evangelho de Mateus, ele escreveu destinado aos judeus, tá? Então, vamos ler aqui o capítulo 24, a partir do versículo 1, que diz: Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Nessa época, aqui, eram os últimos dias de Jesus aqui na terra. Então, é a última semana de Jesus aqui. Ele entra em Jerusalém, sentado no jumentinho, o povo, hosana em nome daquele que vem em nome do Senhor. O povo na euforia de agora ele vai tomar o trono, vai destronar, ele vai arrebentar tudo. Vai destronar os romanos, vai devolver o governo a Israel e vai ser uma loucura. O povo estava nessa expectativa. Jesus faz uma limpeza moral no templo, quebra a barraca dos cambistas que estavam fazendo moeda de troca, vendendo carneiros, os bodes para o sacrifício. O povo já não trazia o animal para o sacrifício, eles compravam na porta do templo. Então já não era mais por fé, era somente algo ritual. Eles se acostumaram. E é ruim quando o povo se acostuma a fazer o culto. E faz o culto apenas de forma ritual, para cumprir a agenda. Aí nós estamos com sérios problemas. Então Jesus entra no templo, depois ele dá alguns ensinamentos, e aí quando ele está saindo do templo, os judeus, os discípulos, olham para o mestre e dizem: Mestre, olha para essa estrutura. Olha para essas pedras, olha para esse ouro, para tudo que está nesse templo. Olha que coisa maravilhosa. Porque aquele templo foi reformado por Herodes o Grande, para cativar o povo judeu. Então, ele fez a reforma do templo, ampliou o templo, construiu novas coisas. O templo estava bonito demais. Aí Jesus olha para os seus discípulos e lança uma palavra que deixa os discípulos pensativos. Olha só. Jesus, porém, lhes disse, versículo 2: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para tirar o slide e nós vamos pôr os versículos. Vai ser mais proveitoso. Põe a Bíblia e todo versículo que eu falar, Alain, você coloca aí no telão para todo mundo acompanhar. Então, Mateus 24. Jesus disse, versículo 2: Não estão vendo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus está aqui olhando para o templo. E aí ele sai, caminha 1 quilômetro até o Monte das Oliveiras, o caminho de um sábado. Então, quando você vê na Bíblia assim, e eles caminharam o caminho de um sábado, é 1 quilômetro. Versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, olha só, eles já tinham saído do templo, agora estavam no Monte das Oliveiras, que fica de frente ao templo, bem na frente do templo. Chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? 2 momentos aqui. Vinda e o fim do mundo. Há uma separação aqui interessante para nós estudarmos. Então os discípulos, quando vê Jesus falar isso, que na verdade a destruição do templo ocorreu 70 anos depois. No ano 70 da nossa era, por conta de uma rebelião judaica, os soldados romanos
entraram em Jerusalém, derrotaram os judeus, o povo judeu, mataram muita gente, tocaram fogo no templo, e o ouro que ficava em cima, quando a gente toca fogo, o que é que o ouro faz? Eu nunca fiz isso, porque eu não tenho ouro, mas quando se toca fogo no ouro, o que é que acontece? Ele derrete. Só que ele derreteu entre as pedras. E o que foi que os soldados romanos fizeram? Rapaz, aqui é ouro. Vamos tirar pedra sobre pedra para recolher o ouro. Se cumprindo a profecia de Jesus Cristo. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. A única coisa que sobrou desse templo é o Muro das Lamentações, conhecido hoje como Muro das Lamentações. Um pedaço do muro que rodeava aquele templo. Então, isso é história. Isso não está na Bíblia. É história. Se você pesquisar, você vai ver no livro de história. Tem um historiador da época, que eu tinha um livro dele, e eu doei para a missão esse livro, muito grosso, que é Flávio Josefo. Ele relata muito bem como foi esse acontecimento. A história relata esse acontecimento. Então eu estou falando algo para os irmãos que verdadeiramente aconteceu. O templo foi derrubado e não ficou pedra sobre pedra que os romanos não tirassem para recolher o ouro. Amém? Aí os discípulos perguntam: mestre, quando acontecerá isso? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E aí Jesus diz, versículo 4, acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Aí ele começa dizendo, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Cadê o versículo? 24, versículo 6, eu estou no Mateus 24, 6. Isso. E ouvireis de guerras, e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Primeira coisa que nós precisamos aprender, irmãos. Mateus está escrevendo para quem? Judeus. Então, o contexto do escrito de Mateus é para os judeus. Presta atenção. Segundo, Jesus está falando aqui para quem? Os discípulos. Mas os discípulos eram o quê? Judeus. Os discípulos eram judeus. Eles ainda não eram a igreja. O problema que eu vejo hoje, nesse tipo de discussão, é que as pessoas acham que esse texto aqui é para a igreja. E não é. Jesus está falando aqui de sinais, sim. Sinais que vão mostrar que o tempo está se aproximando, sim. Mas muita coisa do que vai acontecer aqui não é para a igreja, será para os judeus. E nós precisamos fazer uma distinção muito clara e evidente acerca disso. Por mais que muitas pessoas queiram unir Israel e a igreja, tornando eles um só povo, isso não é possível. A igreja é a noiva de Jesus Cristo. Existe um plano de Deus para esta igreja, e existe um plano de Deus para Israel. Não é o mesmo plano. Mas, falando dos sinais da volta de Jesus, primeiro ele diz que haverá falsos cristos e falsos profetas. Qual é a tentativa do diabo em gerar falsos cristos? Tornar em descrédito o verdadeiro. Então Jesus diz, surgirão falsos cristos,
falsos messias, pessoas que vão dizer que é, mas não são. Falsos profetas, irmãos. O que mais nós vemos hoje no mundo é falso profeta. Está cheio, irmão. As redes sociais estão cheias de falso profeta. Gente que só está interessada no Pix. No Pix. E você recebe mensagem, a pessoa pesquisa a sua vida no Facebook, no Instagram, sabe quantos anos você tem, sabe a tua idade, sabe por onde é que você anda, sabe onde é que você estudou. Pastor, sabe tudo isso? É só você abrir o Facebook, irmão. Você posta tudo lá. Vai lá no teu perfil no Facebook e está tudo lá onde você estudou, qual foi a tua faculdade. Então, os falsos profetas estão aí para enganar a muitos. Isso é um sinal da volta de Jesus. Profetas esses que a primazia não é mais a Bíblia, a palavra de Deus. São suas próprias interpretações e convicções, irmãos. A presença de muitos que se apresentarão falsamente como Cristo é um alerta para a necessidade de discernimento espiritual e fidelidade à verdadeira doutrina. É por isso que Deus fez questão de deixar a Bíblia. Para quê? Para que a gente não se embarace. Para que a gente não se perca. A palavra de Deus, irmãos, é um manual. Quer ouvir a voz do Senhor? Está aqui escrito. Está escrito, meu irmão, a voz de Deus está escrita. Se interesse por essa palavra. Se interesse por essa palavra. Também ouviremos guerras e rumores de guerra. Só no ano de número, só há quase 100 anos atrás, no último centenário, de 1914 a 1945, nós tivemos 2 grandes guerras mundiais. 1914, 15, 16. Depois, 1944, 45. 2 grandes guerras mundiais assolaram o nosso mundo. Mudaram o curso da história. Isso, irmãos, nós estamos falando de milhares de anos. Nós estamos falando de muitos anos de diferença, irmãos. E como que no último século, tantas guerras aconteceram no mundo. Hoje, tem muita guerra acontecendo que não é mais nem notícia. Quem é que ouve falar da guerra entre a Rússia e a Ucrânia? A não ser quando alguma coisa nova acontece. A guerra está acontecendo aí, irmãos. Estão se matando aí, é muito, mas não é mais interessante a notícia. Não é mais novidade. Quando começou, era 24 horas nos jornais televisivos. Era 24 horas transmitindo na internet. Agora já não é mais interessante a notícia. Aí começou a guerra entre Israel, Hamas, Hezbollah. Era notícia, agora já está deixando de ser notícia. Mas as guerras estão acontecendo constantemente. Não para mais de ter guerra, irmão. Não para mais de ter guerra. Hoje, inclusive, nós tivemos uma pane no sistema mundial, afetando bancos e várias coisas aí. A guerra hoje é na internet. É a guerra da informação. A guerra da informação. Os países estão se degladiando virtualmente atrás de obter informações privilegiadas. E nós não sabemos disso. Mas é uma guerra também. Existe a guerra biológica. Países produzindo vírus. Ou vocês acham que o vírus da Covid-19 surgiu por acaso? Vocês acreditaram nisso? Vocês acham que isso não foi produzido? E não conseguiram controlar e o vírus escapou, matou o país de origem do vírus e depois se espalhou pelo mundo. Ah, irmãos, pelo amor de Deus. Nós estamos vivendo uma verdadeira guerra. Jesus está dizendo que isso é um final do fim dos tempos. Conflitos globais, instabilidade política não devem nos surpreender, mas sim lembrar-nos da fragilidade dos governos humanos. Lembre-se, todo governo humano é frágil, é passageiro, não dura para sempre. Por mais forte que ele seja, uma hora passa.
Por quê? Para que um dia se levante o governo soberano de nosso Senhor Jesus Cristo. Fomes, pestes e terremotos, desastres naturais e crises devem ser vistos como lembretes da queda do mundo e da esperança de uma nova geração. Tudo isso Jesus está falando que é um sinal do fim dos tempos. Quando vocês verem guerras e rumores de guerra, como antes não era, quando vocês verem falsos cristos e falsos profetas, quando vocês virem fomes, como que o mundo com tanta tecnologia ainda tem gente morrendo de fome? Se pegasse, irmãos, se pegasse o que a França investe em armas bélicas, mataria ou acabaria com a fome no mundo. É simples, mas por que não acaba? Porque é um sinal da volta de Jesus Cristo, porque os homens estão pensando em si mesmos, em si próprio e não no próximo. Perseguição aos crentes ou aos judeus. A perseguição é uma realidade para muitos cristãos ao redor do mundo e deve fortalecer a nossa fé e perseverança. Nunca os crentes pararam de ser perseguidos. Até hoje, cristãos são mortos. A gente não sabe nem a quantidade de pessoas que são mortas só por causa da sua fé. Só porque crê em Jesus Cristo. Nós aqui, irmãos, ninguém aqui tomou uma tapa na cara porque crê em Jesus. Alguém já tomou um tapa na cara aqui porque crê em Jesus Cristo? Não? Pois você deveria ir lá em Canidé. Se você for lá em Canidé evangelizar no dia da romaria, você apanha igual galinha para largar o chuco. Eles perseguem mesmo, não é brincadeira não. Eles ficam procurando onde é que estão os intrusos, que é os crentes que evangelizam na romaria. Eles jogam água, pedra, tem até plaquinhas lá nas portas dizendo aqui não precisa falar de Jesus. Isso é sério, Canidé, bem aí. Nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo no mundo. Depois Jesus fala da apostasia, das traições, como um sinal do fim dos tempos. A crescente rejeição da fé e traições entre os crentes são sinais para manter a fé firme e continuar a amar e servir, mesmo em tempos de crescente iniquidade. Olha o que Jesus falou, muitos vão apostatar da fé. O que é apostatar? Não é só abandonar, além de abandonar é se virar contra. Você era da fé, abandonou a fé, e agora você luta contra a fé. Isso é apostasia. Jesus está dizendo, nos últimos dias, muitos apostatarão da fé. Se voltarão contra a fé. Gladiarão contra a fé. Isso é um sinal da volta de Jesus. E haverá muitas traições. Muitas traições. A gente ouve falar disso todo dia. Constantemente. Pessoas que não são mais fiéis a nada, a não ser seus próprios interesses. Pessoas que não são fiéis ao seu cônjuge, ao seu patrão, aos seus contratos, aos seus acordos. Antigamente bastava o homem dizer, está feito, e estava feito. Hoje não. Não se tem mais isso. Isso é um sinal da volta de Jesus. Multiplicação da iniquidade, o amor se esfriando. Olha que coisa interessante. A iniquidade se multiplica. O que é iniquidade, pastor? É quando você pecou tanto um só tipo de pecado que ele já não causa mais dor nenhuma na sua consciência. Olha que coisa interessante. Você já pecou tantas vezes aquele mesmo pecado que agora você nem pede mais perdão. Você nem lembra mais de pedir perdão. Pai, já menti tanto, porque tem gente que mente todo dia. É um hábito mentir. Ele sai procurando lugar para mentir. Tem gente que é assim, irmão. E acha que é crente. E acha que é crente. E ele já não pede mais nem perdão pelas mentiras que contou. É os pecados de estimação. Isso aí é iniquidade. É quando eu cometo tanto uma coisa, que aquilo já não dói mais em mim quando eu cometo de novo. Não, virou
É um pecado grudado agora que faz parte de mim. Eu crio ele, é de estimação. E quando há a multiplicação da iniquidade, o amor esfria. Você pode prestar atenção? Antigamente o pessoal almoçava assistindo o Barra Pesada. Aqui é o Barra Pesada, em outros estados deve ser outro nome. E ele estava almoçando, aí está lá, bandido mata fulano e mata ciclano e bota no meio da rua. Ele está lá comendo e fulano chega, esfaqueia o outro e deixa lá na calçada. E está lá, e ele assistindo e comendo. De tanto ele assistir aquilo ali, ele vai perdendo a sensibilidade. É a mesma coisa das novelas. As irmãs, né, que graças a Deus aqui nenhuma irmã assiste novela. Mas as irmãs estavam assistindo novela antigamente, né, em outras igrejas por aí. E aí, o homem era ruim, o marido era ruim demais. Aí ela ficava torcendo, tem que arranjar outro. Aí a mulher, na novela, deixava o marido e se casava com o outro, que era o príncipe. Aí ela ficava torcendo para dar certo isso. Ou seja, uma separação, um adultério, uma traição e agora uma nova vida para seguir. Antigamente nas novelas, sempre quem fazia o mal, no final se dava bem. Ou no final se dava mal, era ou não era? Ou morria, ou alguma coisa acontecia. Quando eu não era crente, eu assistia novela, sempre via essas coisas. O cara do mal, a mulher do mal, no final da novela, morreu, se acabou tudo. Hoje, sai andando de carro, dirigindo, achando graça. Não aconteceu nada com ele. Ou seja, foi promovido. Quem faz o mal agora é promovido, irmão. Isso vai diminuir na nossa sensibilidade. A gente começa a torcer pela traição, começa a torcer pelas coisas erradas, começa a torcer pelo adultério, e isso vai diminuindo e esfriando o nosso amor por Jesus Cristo. Quanto mais exposto nós somos ao pecado, menos sensibilidade nós temos às coisas de Deus. Quanto mais nós somos expostos às coisas de Deus, maior é a nossa sensibilidade para entender o que é certo e o que é errado. Se você gastar 2 horas com entretenimento, gaste 4 investindo no reino de Deus, ou orando, lendo, jejuando, buscando ao Senhor. Faça isso no seu dia, na sua semana, pois quem mais você alimenta, é quem mais vai crescer e te dominar. E por último, Jesus diz que a pregação do evangelho do reino acontecerá em todas as nações. Não é o evangelho da graça. Há uma diferença aqui muito importante, irmãos. Porque o evangelho do reino é o evangelho esperado pelos judeus. Nós vivemos o evangelho da graça de Deus. É por isso que tem pessoas achando que Jesus só virá quando todas as nações ouvirem falar do evangelho, e não é. Eu creio que Jesus veio antes. Até porque no Apocalipse existirão 2 testemunhas que vai dar continuidade à pregação do evangelho do reino de Jesus. Nós vamos ver isso mais lá na frente. Então o evangelho da graça, ele está sendo pregado, e a tecnologia, a internet, ajuda muito nisso, a propagar o evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas Jesus diz, quando o evangelho do reino for pregado, então virá o fim. Mas o fim é a volta de Jesus? Não. O fim não é a volta de Jesus. A volta de Jesus é mais um acontecimento. O fim é quando ele vier em sua glória para julgar as nações, para julgar todo mundo que morreu, desde os primórdios até os últimos dias, comparecerão diante do juízo do Senhor. Aí é o fim. Aí é o fim. Quem está entendendo, diga amém. Então, nós falamos aqui sobre os sinais da volta de Jesus. Agora eu quero falar sobre a grande tribulação. Para quem é a grande tribulação? Qual é a característica da grande tribulação? Tem pessoas hoje
e eu entendo, que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. Nós, igrejas tradicionais, acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação. Igrejas como Presbiteriana, Igreja Batista, Assembleia de Deus, são pré-tribulacionistas. Mas existem igrejas e pessoas que são pós-tribulacionistas. Eu falei na última sexta-feira que não importa se é pré ou se é pós. O que é que importa? É estar preparado. Se Jesus vier, seja antes ou seja depois, devemos estar prontos. Uma coisa é certa, irmãos, já de antemão. Se a igreja passar pelo período da grande tribulação, que durará em torno de 7 anos, ou 3 anos e meio, a igreja será guardada pelo Senhor. Porém, cremos nós e creio eu, que a igreja passará pelo arrebatamento antes da grande tribulação iniciar. É difícil de concluir esse tema de uma forma fidedigna? Não é fácil. Mas há uma compreensão teológica, interpretativa, que nos faz crer que Deus nos guardará da grande tribulação. Mas não é isso que eu quero falar agora. Eu quero falar o que é a grande tribulação. Tá bom? Você está com sua Bíblia aberta? O primeiro texto que nós vamos ler agora é em Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 1, marque aí na sua Bíblia, anote, pegue caneta. Primeira coisa que eu falei sobre os sinais da volta de Jesus, né? Tudo que está acontecendo, guerras, pestes, doenças que surgem, já tem notícias, enfim, tem muita coisa acontecendo aí no mundo, né? Desastres, perseguição, apostasia, traição, iniquidade, o amor se esfriando. Tudo isso é sinais da volta de Jesus. Mas, falando agora do período da grande tribulação, quais são as características, né, da grande tribulação? Primeiro, a grande tribulação é um período profetizado na Bíblia que, segundo a interpretação tradicional cristã, será marcado por uma intensa perseguição, sofrimento e calamidade antes da segunda vinda de Jesus Cristo. 1 Daniel 12, 1 diz: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que achasse escrito no livro. Ou seja, judeus, irmãos, tá? O texto aqui de Daniel é para os judeus. O príncipe que se levantará para defender a nação escolhida por Deus. Mateus 24, versículo 21 ao 22, diz assim: porque haverá então uma grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus escreveu para quem, irmãos? Judeus. E Jesus estava falando essa palavra para quem? Para os judeus. Se fosse para a igreja esse texto, jamais estaria escrito: nenhuma carne se salvaria. O que Jesus está dizendo aqui é que no período da grande tribulação, Deus teve que abreviar os dias, porque senão nenhuma carne se salvaria de tanto sofrimento. E por causa dos escolhidos, ou seja, dos judeus escolhidos, do povo escolhido por Deus, desde os primórdios, desde o início lá da época abraâmica, por causa desse povo, Deus abreviou os dias para que eles suportassem. Senão o anticristo destruiria todos eles. Acabaria com todos eles, não ia sobrar ninguém, mas alguém tem que ficar para o milênio aqui na terra. E quem é esse alguém? É exatamente esse povo, que vai sobrar, que vai restar, que vai habitar no milênio.
e experimentar o reinado de Cristo Jesus. Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Apocalipse 7, versículo 14. Olha o que Jesus revela aqui para João. Há um diálogo, ele olha uma multidão de vestes brancas. Muita gente de vestes brancas. E ele pergunta: Senhor, quem são esses aí? João não sabia identificar quem era aquela multidão. E a resposta foi, Apocalipse 7,14. E eu disse-lhe: Senhor, aliás, o mensageiro pergunta: João, quem é esse povo aí? Aí João disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Ou seja, os que morreram na grande tribulação, uma multidão, irmãos, estavam agora diante de Deus, porque agora deram a sua vida por amor a Jesus Cristo, no período da grande tribulação. A natureza da tribulação revela perseguição e sofrimento. A grande tribulação é descrita como um período de grande perseguição contra os judeus e todos aqueles que ainda acreditam em Jesus Cristo. Aqueles que ainda permanecem fiéis a Deus enfrentarão severas dificuldades e perseguições por causa dessa fé. Por causa dessa fé. Irmãos, cada vez está mais claro o que é o sinal do anticristo. A moeda hoje já está se transformando em digital. É difícil você ver alguém com dinheiro no bolso hoje. Quem tem dinheiro no bolso aí? Zé Ivan? Só o Zé Ivan e o Ronaldo que tem dinheiro, cédula, espécie no bolso. Hoje o dinheiro é digital, irmãos. E a intenção do governo é transformar o dinheiro 100% digital. E ter uma só moeda que consiga rodar em todo mundo. Isso não é difícil de acontecer. Não é difícil de acontecer. Eu não quero especular o que é o sinal da besta. Muita gente já disse: é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Eu só sei de uma coisa. É uma coisa que vai funcionar na testa, na tua face. Olha como é interessante as coisas de Deus. Ou na tua mão direita, na tua impressão. Como é que você desbloqueia o celular hoje? Leitura da face. Ou a impressão digital. Qual é a impressão digital que você coloca na carteira de identidade? É o da direita ou da esquerda? Da direita. E a marca da besta vai ser aonde? Mão direita ou testa. Pode ser que vai implantar alguma coisa, ou pode ser que não. Pode ser que, eu só sei que é algo relacionado ao dinheiro. Por quê? Porque ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver. Quem é que compra ou vende alguma coisa se não tiver dinheiro hoje, irmãos? Não há mais troca de mercadoria, tudo é dinheiro. E esse tempo de perseguição, muitos que vão saber, ali é o anticristo, aqui é a marca da besta. Eu não quero, porque eu conheço as escrituras. Deus arrebatou a sua igreja, Deus cumpriu com a sua palavra. Esses serão mortos por amor ao Senhor. Por amor ao Senhor. Só que eles não serão ressuscitados. Por quê? Porque a primeira ressurreição aconteceu no arrebatamento da igreja. Lembra do que Paulo escreveu em Tessalonicenses? Não fiquem ignorantes, confusos. Os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós seremos arrebatados. E juntos nos encontraremos nos ares com o Senhor, que estará nos esperando além da nuvem. Esses aqui só serão ressuscitados
depois, no dia do juízo, para se encontrar com Deus e prestar contas. A natureza da grande tribulação é essa, é um tipo de muita perseguição. Nunca no mundo, irmãos, houve o que vai acontecer na grande tribulação. Nunca. Nunca a humanidade vai sofrer tanto como no período da grande tribulação. Por que, pastor, tanto sofrimento? A grande tribulação nada mais é do que a ira de Deus contra os filhos da impiedade. A igreja é a filha da impiedade, por isso que a igreja não passará pela grande tribulação. Porque a natureza da grande tribulação é para castigar os filhos da impiedade. Todos aqueles que rejeitaram o senhorio de Jesus Cristo. Todos aqueles que rejeitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu sempre digo que só uma coisa leva para o céu. Qual é a única coisa que nos leva para o céu, irmãos? Vocês não sabem não, gente? Pelo amor de Deus, se vocês tivessem essa confiança todinha. Qual é a única coisa que nos leva para o céu? Jesus Cristo. E qual é a única coisa que nos leva para o inferno? Jesus Cristo. Como assim, pastor? Se eu recebo Ele, eu vou para o céu. Se eu o rejeito, eu vou para o inferno. Não é o pecado que te coloca no inferno. Não é as tuas falhas que te jogam no inferno, não, irmãos. É se você tiver rejeitado o Filho de Deus que Ele enviou a esse mundo para salvar a humanidade. É por isso que ele diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei. Ou seja, paciência, querido. Foi você que não quis. Foi você que não quis. A verdade é essa, irmãos. E não tem ninguém que possa contestar o que está escrito. Deus deu tempo para nós nos convertermos, para nós aceitarmos o senhorio de Jesus Cristo. Não só aceitar a salvação, mas aceitar o seu senhorio, deixar Ele dominar a sua vida. A grande tribulação também é vista como um tempo de julgamento divino sobre o mundo, por causa de sua rebelião contra Deus. Na grande tribulação, apesar da severidade, também haverá esperança e salvação. A Bíblia fala da esperança em meio à tribulação. Os que permanecerem ainda fiéis a Deus e não cederem ao engano, a promessa de Cristo é que aqueles dias haverá salvação pelo Senhor. Irmãos, eu pergunto, se hoje, com tanta facilidade, as pessoas não querem seguir Jesus Cristo, imagine terem que dar a vida. Imagine ter que ver o filho passar fome e só poder comprar se for adepto do anticristo. Imagine só. Por isso que o tempo de servir a Deus é hoje. O tempo de Deus se chama hoje. Aproveite hoje. Curta Deus hoje. Se apaixone pelo Senhor hoje. Não deixe, não, vou esperar. Vou esperar para ver se vai acontecer mesmo. Meu irmão, se você não tem fé hoje, imagine perseguido, atribulado pelo anticristo. A interpretação desses eventos e a cronologia exata da grande tribulação pode até variar, mas a essência continua a mesma. Deus vai descer a sua ira sobre essa terra. Nas próximas mensagens eu vou falar sobre o que vai acontecer na grande tribulação. Mas só para os irmãos terem um pouquinho de ideia, a água potável vai acabar. Os peixes que há no mar e na água doce vão todos morrer. Só para você ter uma ideia do que vai acontecer na terra. Isso é a ira de Deus. O calor vai ficar tão forte, irmãos. O sol vai queimar tanto essa terra que as pessoas vão blasfemar a Deus de tanto calor. Isso é a ira de Deus. Mas eu creio
que assim como Deus protegeu Israel lá no Egito, na terra de Gozém, para que as pragas não chegassem na casa dos filhos de Deus, Deus também vai guardar a sua igreja do período da grande tribulação que há de vir sobre toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. A volta de Jesus está escrita em Mateus 24 e 30. Abra a sua Bíblia em Mateus 24 e 30. Essa volta aqui é a volta pós grande tribulação. Mateus 24 e 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Essa volta aqui, irmãos, todo olho verá. Essa volta aqui, todo mundo vai lamentar, porque vão ver o sinal no Filho do Homem. Qual é o sinal? Qual é o sinal que eles vão ver? As mãos marcadas do Cordeiro que foi morto. Todo mundo sabe que Jesus morreu na cruz. Por mais que não creiam, todo mundo sabe que um dia um nazareno veio a esse mundo e mudou a história da humanidade. Todo mundo sabe por que nós estamos no ano de 2024 e não 5.000 e alguma coisa. Porque um dia Jesus nasceu e veio a esse mundo. Então ele aparecerá no céu com seus santos anjos, com poder e glória. E esse céu ele vai se abrir, irmãos. E verão o Filho do Homem vindo para prestar conta com a humanidade. Mateus 31 diz que ele enviará os seus anjos com clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. É nesse momento aqui que Deus salvará, segundo a profecia de Daniel, que nós lemos antes, o povo escolhido, os judeus. Os anjos, Miguel com seus anjos, reunirão o povo de Deus. Derrotará o anticristo, a besta que se levantou, derrotará o anticristo com as nações que se uniram para derrotar Israel, e essas nações reconhecerão que Jesus é o Senhor. É por isso que Filipenses capítulo 2, Paulo diz: um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que coisa maravilhosa. Então nós falamos aqui hoje sobre os sinais da volta de Jesus. Guerras, terremotos, doenças, né, tudo que surgiu. Nós falamos da grande tribulação, que será um período extremamente difícil. Um período onde Deus vai castigar esse mundo e as nações, assim como Ele castigou os egípcios. Assim como Ele castigou os egípcios, porém numa proporção bem maior. E depois da grande tribulação, tem a volta de Jesus, para tomar por direito o reino implantado aqui nesse mundo. E é nessa volta de Jesus, a segunda volta de Jesus, que Ele salvará os judeus, o povo escolhido. Por isso que quando você lê Mateus, Marcos, entenda, Jesus está falando ali para os judeus. Por isso que ele diz, se ele não abreviasse o dia, nem os escolhidos se salvariam. Ali não é a igreja, o contexto ali é os judeus. É por isso que ele diz, quem estiver no telhado, não desça. Quem estiver no campo, não volte para Jerusalém. Ore para que essa fuga não aconteça no sábado. Por que no sábado? Porque no sábado ninguém pode fugir mais do que 1 quilômetro. Então não tem como fugir no sábado. Por isso que ali, quando você lê, o contexto é para os judeus. Ai das grávidas, dos que estiverem amamentando naquele dia, porque vai ter dificuldade para fugir. Porque Jerusalém será cercada de todas as nações. Então não tem como fugir muito. Então Deus está revelando ali para os judeus o fim dos tempos. E o plano da igreja é outro.
É por isso que quando você lê Apocalipse, até o capítulo 3 aparece a palavra eclesia, igreja. Depois do capítulo 3 não aparece mais igreja. A palavra igreja, eclesia, só vai aparecer lá em Apocalipse depois do capítulo 21. Que é exatamente o período da grande tribulação. Do capítulo 4 de Apocalipse em diante, é grande tribulação. Mas em nenhum escrito existe a palavra igreja. Existe a palavra escolhidos, existe a palavra nação, e existe a palavra povo de Deus. Mas igreja não. Porque a igreja estará nas bodas do Cordeiro, com o Senhor, diante do tribunal de Cristo. Uma coisa é verdade, muitos serão envergonhados, diante do tribunal de Cristo. Julgados não, mas envergonhados vão ser. Como, pastor? Jesus vai dizer, eu te dei tanto, tu não fez nada. Te dei saúde, te dei tempo, te dei pernas, te dei condições para tu fazer e tu não fez. Isso é uma vergonha para você. Muitos crentes vão ser envergonhados no tribunal de Cristo. Outros serão galardoados. Eu te dei pouco e tu conseguiu fazer muito. Eu te dei tempo e tu usou o tempo na minha obra. Tu fez o que precisava ser feito. Está aqui o galardão. As suas obras estão aprovadas. As suas não. Você gastou seu tempo com outra coisa. Você está aqui porque meu filho Jesus, ou Jesus vai dizer, você está aqui porque eu te salvei. Mas você lá não me serviu não. Então não tem galardão para você não. É a realidade, irmãos. Deus é justo. Deus é justo. Amém? Deu para entender alguma coisa? Não se preocupa, é muita informação, mas nós temos aí muitas semanas para ficar discutindo. Então, até lá, pelo menos dando glória a Deus e aleluia, você vai sair daqui. Fique de pé em nome de Jesus. Um dia tudo um dia Jesus Ele voltará. Um dia sim me bastará. Um dia eu vou subir ao céu, deixar este torrão ao léu. Não quero saber de ficar, um dia eu voarei, de asas não precisarei, foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que me atrai a mim, essa força, vacilarei, ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. Alabaçúria, alabaçúria. Alabaçúria, alabaçúria, alabaçúria.
Essa série, irmãos, nada mais é para trazer vigilância ao seu coração, para trazer conforto, paz, despertamento. Desperta, igreja. Busca enquanto você pode buscar, clame enquanto você pode clamar, ore enquanto você pode orar. Arrependa-se dos seus pecados e abandone isso hoje. Não deixe que nada impeça você de se encontrar face a face com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nada conserta a tua vida hoje. Busque a santificação. Abra mão do pecado, abra mão da mentira, abra mão da pornografia, abra mão da imoralidade sexual, abra mão do enriquecimento ilícito, abra mão das coisas erradas que há em sua casa. Abra mão hoje, abandone isso hoje e volte, porque Jesus disse que aquele dia e aquela hora ninguém sabe, a não ser o Pai. Então seja vigilante. Não vale a pena perder o arrebatamento por causa das coisas desse mundo. Pai, conserta as nossas vidas, Senhor. Traz ao nosso coração, Pai, a tua boa, perfeita e agradável vontade. Fala conosco, Senhor. Nós estamos vendo os sinais acontecendo. O mundo está em declínio. O mundo está se perdendo. O mundo está corrupto, Senhor. Mas a igreja não. A igreja continua lavada e remida pelo teu sangue. Quem está se convertendo, ou quem está se corrompendo não é a igreja. Quem estão se corrompendo é os bodes, Senhor. A igreja é santa, porque quem sustenta ela é o teu Espírito. Quem está se corrompendo é os bodes, as ovelhas não. As ovelhas continuam esperando o nosso Redentor. Pai, guarda-nos, Senhor, da maldade do mundo. Sabe o que é que o Espírito Santo está mandando eu falar agora? Oh, Deus maravilhoso. Na época de Elias, escute isso. Na época de Elias, mais de 800 profetas se corromperam comendo na mesa de Jezabel. Jezabel era uma mulher corrupta, enganosa. E ela comprou mais de 800 profetas. Tirou eles da direção de Deus e colocou agora para adorar outros ídolos. E eles eram sustentados por aquela mulher. Ela estava no governo e ela sustentava esses profetas. Porém, existia um homem de Deus que mantinha profetas escondidos dentro de cavernas, sustentando eles com pão e água. Sabe o que é que o Espírito Santo está dizendo? É melhor comer pão seco com água, mas se manter fiel ao Senhor, do que comer picanha e maminha debaixo da corrupção, debaixo desse mundo que está se perdendo. Coma pão seco com água, mas não negue ao Senhor. Fique fiel ao Deus que você crê, e você não vai se arrepender. Obrigado, Senhor. Nos leva para os nossos lares. Acampa teus anjos ao nosso redor e nos ajude a te servir em nome de Jesus. Faça assim com as tuas mãos. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito